Tarde, tio. Boa tarde. Tá mexendo no que isso aí? Tirando umas sementinhas de um cipó. Deixa eu ficar do lado que se eu encostar a mão é capaz de secar o pé. Por quê? Eu sou azarado. Azarado que jeito? Mas não existe gente mais azarada do que eu. Ué. Eu fiquei ali 2 anos sem ir num baile, nada, porque não tinha onde ir, né? Aham. Daí, de repente, meu primo falou, olha, vai ter um baile lá na cidade, em outro lugar lá. Do outro lado, mas longe, 60 quilômetros. Eu disse, eu não vou. Se eu ir lá é capaz de só dar briga, ou de repente já fura o pneu da moto na estrada, ou arrebenta a coreia, ou dá uma chuva capaz de ter empatrolado. Não adianta, eu sou muito azarado. E ele disse, vai, é coisa da tua cabeça, só você que fica pensando assim. Me convenceu e fumo. Chegamos lá, 2 horas de viagem, pois a estrada é ruim. O baile tinha sido um dia antes. Nossa, Eu disse? isso, cara. Falei que eu sou azarado, perdemos a viagem. Já fiquemos por lá nas bodegas, não arrumamos coisa nenhuma, só confusão. Voltando para casa, lá onde nós morava, do lado tinha um salão, tava terminando um baile já. Nossa. Fomos longe e o baile era ali. Já fiquei brabo, juntei uma pedrona, tirei pela janela no meio do pessoal e fui para casa já, azedo. Lá de um pouco chegou a polícia lá, vieram me chamar. Eu disse, o que deu? Jogaram uma pedra pelo salão lá no fundo. Eu disse, ó, o que eu tenho a ver com isso? Não, é que acertou na cabeça da tua mãe, ela tá bem machucada. Tio e sobrinho. Tarde, tio. Boa tarde. Tá mexendo no que isso aí? Tirando umas sementinhas de um cipó. Deixa eu ficar do lado que se eu encostar a mão é capaz de secar o pé. Por quê? Eu sou azarado. Azarado que jeito? Mas não existe gente mais azarada do que eu. Ué. Eu fiquei ali 2 anos sem ir num baile, nada, porque não tinha onde ir, né? Aham. Daí, de repente, meu primo falou, olha, vai ter um baile lá na cidade, em outro lugar lá. Do outro lado, mas longe, 60 quilômetros. Eu disse, eu não vou. Se eu ir lá é capaz de só dar briga, ou de repente já fura o pneu da moto na estrada, ou arrebenta a coreia, ou dá uma chuva capaz de ter empatrolado. Não adianta, eu sou muito azarado. E ele disse, vai, é coisa da tua cabeça, só você que fica pensando assim. Me convenceu e fumo. Chegamos lá, 2 horas de viagem, pois a estrada é ruim. O baile tinha sido um dia antes. Eu disse? Isso, cara. Falei que eu sou azarado, perdemos a viagem. Já fiquemos por lá nas bodegas, não arrumamos coisa nenhuma, só confusão. Voltando para casa, lá onde nós morava, do lado tinha um salão, tava terminando um baile já. Fomos longe e o baile era ali. Já fiquei brabo, juntei uma pedrona, tirei pela janela no meio do pessoal e fui para casa já, azedo. Lá de um pouco chegou a polícia lá, vieram me chamar. Eu disse, o que deu? Jogaram uma pedra pelo salão lá no fundo. Eu disse, ó, o que eu tenho a ver com isso? Não, é que acertou na cabeça da tua mãe, ela tá bem machucada. Tio e sobrinho. Tarde, tio. Boa tarde. Tá mexendo no que isso aí? Tirando umas sementinhas de um cipó. Deixa eu ficar do lado que se eu encostar a mão é capaz de secar o pé. Por quê? Eu sou azarado. Azarado que jeito? Mas não existe gente mais azarada do que eu. Ué. Eu fiquei ali 2 anos sem ir num baile, nada, porque não tinha onde ir, né? Aham. Daí, de repente, meu primo falou, olha, vai ter um baile lá na cidade, em outro lugar lá. Do outro lado, mas longe, 60 quilômetros. Eu disse, eu não vou. Se eu ir lá é capaz de só dar briga.